entrevista com o professor Hélio dos Anjos. Professor, a Ponte faz a última partida da equipe no Moisés Lucarelli nesta sexta-feira. Apesar dos últimos resultados em casa terem sido aquém do esperado, queria que falasse da importância que foi essa retomada de bons jogos em casa e que fez parte da reconstrução da equipe e do espírito da equipe na competição. Fundamental. Moisés Lucarelli representa, e sempre representou para a Ponte, muita empolgação. Realmente, a partir do momento que nós reativamos o valor campo, a importância do torcedor, a participação desse torcedor, nós reagimos dentro da competição. Foram 5 resultados positivos em sequência, e esse resultado nos estabilizou dentro da competição. Não estamos felizes com os últimos resultados nos jogos dentro do Moisés, mas nós temos que fazer uma despedida da temporada, você entende, com bastante dinâmica, com bastante empolgação, respeitando o adversário, mas acima de tudo fazendo prevalecer esse belo estádio que nós temos. Eu queria que você falasse de 3 atletas, um de cada setor. Fábio Sanches, atleta que tem mais interceptações e cortes por jogo da equipe, sendo a Ponte o time que mais intercepta e o terceiro que mais desarma na competição. O Alisson, o meio-campista que é vice-artilheiro do time e é o jogador que mais desarma e o terceiro que mais dribla. E o Fecim, que é o maior driblador da Série B, sendo a Ponte o time que mais dribles bem-sucedidos faz na competição. Olha, não falo nem tecnicamente, mas eu falo em termos de espírito, de rejuvenescer como atleta. O Fábio foi um dos grandes exemplos que nós tivemos. O Fábio teve um início de temporada dificílimo, vou ser muito sincero. Do Paulista para o Brasileiro, tinha a possibilidade muito grande do Fábio sair, mas o Fábio, como eu o conheço bastante tempo, teve a postura que gostaria que todos os atletas tivessem. Reconheceu o seu momento de dificuldade, reconheceu o seu momento de até certa dívida com tudo aquilo que ele construiu aqui e buscou no dia a dia, em termos de comportamento, em termos de dedicação a treino, o seu espaço novamente. Para mim é um zagueiro dos melhores da competição e é um exemplo que nós temos aqui. Se a gente tem que citar a recuperação de um atleta dentro de um grupo, o Fábio vai ser esse exemplo para muito tempo aqui dentro da Ponte Preta. O Alisson é uma descoberta do clube, é uma descoberta de todos que estão envolvidos com o futebol do clube. O Alisson é um menino, o Alisson tem que crescer muito no aspecto controles emocional, no aspecto comportamento de jogo. Oferece alternativas para o treinador maravilhosas, como essa alternativa de ser um segundo homem, mas saindo muito forte pelo lado direito. Tem qualidade, tanto que é artilheiro, como também tem a qualidade na sua principal característica, que é desarme, que é interceptação. É um jogador que também cresceu muito, construiu-se aqui dentro da Ponte Preta e vejo como um dos grandes jogadores também da competição e espero naturalmente o seu crescimento. Fecim era um jogador que fazia o lado direito de pé trocado e fazia o meia central. Não era um jogador impetuoso, era um jogador que revezava passes, criação com passe, com uma ou outra evolução de drible. Foi o grande crescimento dele para a profissão dele e para a Ponte Preta foi num momento de dificuldade nossa, que foi a contusão do Everton. Antes do Everton chegar, o Fecim já tinha dado a noção para nós que ele estava começando a adaptar como esse atacante impetuoso, como esse homem de flanco, como esse homem de 1 a 1, de 1 contra 1. Com a contusão do Everton, o Fecim supriu essa perda muito grande nossa, sendo um jogador realmente de muita profundidade, de muitos lances individuais, e foi uma pena perdê-lo por 3, 4 jogos como nós perdemos. É simplesmente um jogador hoje muito mais completo do que estava aqui na Ponte Preta nos últimos anos. Óbvio que a gente
citou esses 3 atletas, mas muitos outros também evoluíram ao longo da temporada. E eu queria que você falasse, porque cabe também cada um dentro, internamente, buscar essa evolução. Mas como você vê, você como professor, né, e que gerencia esses jogadores, vê essa evolução desses atletas na sua mão? Olha, eu acho que o processo da Ponte Preta é um processo muito interessante. E a única coisa que eu fiz foi aproveitar esse processo. É um processo simples, mas é um processo de muita tradição. Revelar jogadores da base, ter jogadores oriundos das categorias inferiores. Eu vejo que o crescimento que um Naldi e que um Amaral, 2 exemplos de jovens, teve esse ano, os coloca realmente como jogadores totalmente prontos para o futuro bem próximo da equipe e também na carreira deles. Esse crescimento também ele passa por outros jogadores. A gente sabe que o processo para um é diferente para outro. O Thiago tem crescido, né? O Jean também tem crescido. Eu vejo o Luan goleiro também, um jogador que cresceu muito na temporada, até mesmo os garotos que o Lauro traz para cá, como é o caso do Vinícius, principalmente, um crescimento muito grande. Eu acho que a nossa função é aproveitar o que o clube tem. Quem revela não é o treinador, quem revela é o clube. O treinador tem que ter a sensibilidade, né? E tem que ter uma coisa, independente de ser treinador, eu sou um formador. E como formador, eu não posso deixar passar em branco qualquer deslize e também não posso deixar que oriente no crescimento técnico, né, físico, mental e moral, porque isso também dá condição de sustentação para a carreira desses jovens atletas. Mais pontualmente, como que a Ponte encara esse Criciúma, mesmo a equipe não estando nas principais lutas do campeonato nessa reta final? São 2 equipes que já não têm, como se diz, maiores pretensões na competição, mas a nossa pretensão ela é única. É voltar a fazer o Moisés Lucarelli a nossa verdadeira casa. E a verdadeira casa é com vitória, é com dedicação, é com aplicação. Isso nunca vai faltar, mas acima de tudo enfrentar uma equipe que, na minha visão, foi uma das equipes muito forte dentro da temporada, no caso o Criciúma. Nós queremos mesmo terminar essa passagem da Ponte Preta em 2022 no Moisés Lucarelli com uma grande vitória e nos preparar para muito mais vitórias necessárias, né, na temporada de 2023, usando o que nós temos de melhor, que é a nossa casa, o Moisés Lucarelli.